Vamos passar aqui para a pauta envolvendo o Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro e a posse de Donald Trump. O ministro Alexandre de Moraes do STF barrou a ida de Jair Bolsonaro à posse de Donald Trump nos Estados Unidos, marcada para 20 de janeiro. É a próxima segunda-feira, por entender que há risco de fuga. Moraes se manifestou após a defesa do ex-presidente ter solicitado a devolução do passaporte de Bolsonaro. Na quarta-feira, 15, a Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, já havia se manifestado contra a liberação do documento do ex-presidente. Na decisão de hoje, Moraes citou trechos da decisão da PGR. Abre aspas, para o Paulo Gonet, no trecho que foi citado pelo Moraes. O requerente, que é o Bolsonaro, não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor. Medida cautelar é, no caso específico, a retenção do passaporte. Quer dizer, está dizendo que o Bolsonaro não apresentou um fundamento assim, relevante que possa superar a motivação da retenção do passaporte, que é o risco de fuga, etc. A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado do requerente, que não se entremostra imprescindível. Entremostra, é só para falar bonito, né? Não é imprescindível, portanto, que Jair Bolsonaro compareça à posse do Donald Trump. Próximo parágrafo, eu ia detalhar, mas ele mesmo esclarece ali na frente. Não há, na exposição do pedido, evidência de que a jornada ao exterior acudiria a algum interesse vital do requerente, que é o Bolsonaro, capaz de sobrelevar o interesse público que se opõe à saída do requerente do país. A situação descrita não revela necessidade básica, urgente e indeclinável, apta para excepcionar o comando de permanência no Brasil, deliberado por motivos de ordem pública. Então, é toda uma linguagem formal, a gente entende perfeitamente, está acostumado a ouvir, não sei se todos os nossos espectadores estão acostumados com essa linguagem mais formal, mas o que ele está dizendo é que não tem motivo para derrubar a medida cautelar de retenção do passaporte, já que não é uma necessidade vital, quer dizer, não é uma questão de saúde, por exemplo, de Jair Bolsonaro comparecer à posse do Donald Trump. É uma questão privada, partidária, política. Ele nem sequer é a representatividade do Brasil oficialmente, né? E é o que o PGR disse em seguida. Então ele escreve lá, não há tampouco na petição evidência de interesse público que qualifique como impositiva a ressalva à medida de cautela em vigor. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial nos Estados Unidos. Então, fecho aspas aí para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que tinha apresentado esse parecer contrário à liberação do passaporte. E o Alexandre de Moraes, portanto, decidiu de acordo com esse parecer. Usou como base e ainda acrescentou, evidentemente, alguns elementos ali ao apresentar a sua argumentação. Vamos só lembrar que o passaporte já estava retido. Quer dizer, havia uma medida cautelar em vigor. O pedido era para que essa medida fosse temporariamente suspensa. E eles não aceitaram. Ao justificar a não devolução do passaporte de Bolsonaro, Moraes escreveu, abro aspas, não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar, pois o cenário que fundamentou a imposição de proibição de se ausentar do país com entrega de passaportes continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado. Fecho aspas. Lembrando que o Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal. O ministro citou uma entrevista do ex-presidente em que ele diz que cogita pedir asilo político para evitar eventual responsabilização penal no Brasil. Moraes também mencionou que Bolsonaro defendeu a fuga de pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Abro aspas. Importante destacar que após seu indiciamento pela PF, o próprio indiciado Jair Bolsonaro, em entrevista à Folha, cogitou a possibilidade de evadir-se e solicitar asilo político para evitar eventual responsabilização penal no Brasil. Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o indiciado Jair Bolsonaro manifestou-se publicamente ser favorável à fuga de condenados em casos conexos à presente investigação e permanência clandestina no exterior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais proferidas de forma definitiva pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em virtude da condenação por crimes gravíssimos praticados no dia 8 de janeiro de 2023, a penas privativas de liberdade. Fecho aspas. Bolsonaro afirmou a uma revista simpática a ele que sua esposa Michele vai à posse de Trump. Quer dizer, a Michele não tem o passaporte retido, então se ela está convidada,
seja diretamente, seja como acompanhante do ex-presidente, ela pode ir, ela tem essa liberdade. O ex-presidente também disse que vai recorrer da decisão do Moraes. Duda Teixeira, ontem você começou a opinar a respeito disso, mas estava no finalzinho do programa, depois, inclusive, a gente conversou aqui nos bastidores, eu dei uma visão diferente. Você quer falar primeiro? Você quer que eu fale? Fica à vontade. Eu dei uma olhada na decisão do Moraes. A medida cautelar, ela acontece porque quando você tem um risco, por exemplo, de que a justiça não possa seguir o seu caminho natural, né? Você ter as acusações, a defesa e o julgamento. Então, nós tivemos no final do ano passado a medida cautelar, que foi a prisão preventiva do Walter Braga Neto, com a suspeita ali de que ele estava ligando para o pai do Mauro Cid. Então, seria um caso de obstrução de justiça. Se você permite que isso aqui aconteça, a justiça, o processo da justiça acaba sendo afetado. Então, você elimina esse perigo, esse risco. E aí, no caso do Bolsonaro, é que se ele, de repente, é condenado e ele foge do Brasil, a justiça não é feita, né? Ele é condenado, mas ele não é preso, ele não sofre as consequências. Se ele fugir ou se ele já tiver fugido, né? Exato. Quando chegar a condenação. Então, para você garantir que a justiça siga o seu curso, você tira o passaporte dele. E aí, o que a decisão do Moraes mostra é que os motivos para pedir essa cautelar e tirar o passaporte dele continuam existindo. Então, o Bolsonaro, toda hora que ele vai lá e dá uma entrevista para alguém e fala que ele já pensou em pedir asilo numa embaixada, ele está mostrando que ele está pensando, que ele pensa em realmente fugir das consequências da justiça. Exato. A hora que ele fala lá dos brasileiros que foram para a Argentina, que foram condenados no 8 de janeiro, e foram lá para pedir ajuda para o Javier Milei, mesma coisa, né? Ele está mostrando que ele apoia esse tipo de decisão. E aí o Moraes, obviamente, os assessores do Moraes estão registrando tudo isso que ele fala e usaram isso para manter a cautelar. Pois é. Então, assim, vamos de trás para frente. Tem uma cautelar em vigor, a retenção de passaporte, ele pediu apenas a liberação desse passaporte, portanto, a suspensão temporária que fosse da medida cautelar que já estava imposta. Vamos falar aqui por princípio. Tem que esquecer que é Bolsonaro e Moraes, porque o nosso jornalismo é assim, ele é feito sobre princípios. Então, se a gente tem um juízo a respeito de um caso, ele vai ter que ser o mesmo num caso similar, envolvendo outras pessoas, envolvendo eventualmente outros juízes. Quer dizer, é legítimo que se derrube temporariamente uma medida cautelar de retenção de passaporte para comparecimento em posse em outro país, posse presidencial ou de qualquer político em outro país, a meu ver, não tem nenhum cabimento isso. Você derrubar a medida cautelar para que alguém compareça a uma posse, seja qual for a pessoa que está sendo investigada, que já foi indiciada, né, como é o caso específico. Aí você pode voltar um pouco e falar assim, mas a medida cautelar é justa, e cada um pode fazer o seu juízo, eventualmente contestar que essa medida cautelar tenha sido imposta. Vamos lembrar que são medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, o STF está evitando decretar prisão preventiva, principalmente do Bolsonaro, mas de outras pessoas, até porque o STF criticou muito, atacou, na verdade, né, as prisões preventivas feitas na Lava Jato, embora haja outras pessoas presas preventivamente, atacou que se fechasse delação com gente presa e está fazendo delação com gente presa, autorizando, né, foi o caso do Rony Lessa, foi o caso do Mauro Cid, também. Mas o Bolsonaro tem uma popularidade ainda significativa, o STF prefere levar o processo dele e que ele seja preso só em eventual caso de condenação. Então, não se escolheu a prisão preventiva, mas se impôs medidas cautelares para garantir a aplicação penal, a investigação em andamento, para que nada fosse prejudicado. O Bolsonaro, ele é um especialista em produzir provas contra si próprio. Então ele fica falando aí que ele pensa em fugir para a embaixada, que ele foi passar a noite, inclusive, na embaixada húngara, etc. Quer dizer, ele dá mais motivos. E aí,
não é a pessoa que é do grupo político e pensa, mas ele não vai fazer isso. Não é esse o critério. É que se há indícios, você tem que seguir aquilo que está lá previsto. Nós, ao contrário da claque bolsonarista, que fingiu que não houve nada de grave na trama golpista que foi investigada pela Polícia Federal, não é que não possa haver um elemento no relatório que gere uma confusão, como o caso do Felipe Martins, mas houve muitos elementos graves que a gente mostrou destrinchando tintim por tintim aqui em programa audiovisual e também em textos. O Bolsonaro consultou os chefes das Forças Armadas para avaliar a hipótese de um golpe de Estado disfarçado de uma medida constitucional. E 2 chefes do Exército e da Aeronáutica confirmaram isso em depoimento. Então, assim, é grave, foi indiciado, já estava com medida cautelar, não tem nada que ir à posse de outro país. Então, nesse ponto, a decisão está embasada, o que é raro nesse caso. Muito bem, a produção, para a gente encerrar, está me avisando que Jair Bolsonaro comentou a decisão do Alexandre de Moraes de não liberar o passaporte que já estava retido por medida cautelar para que ele compareça à posse de Donald Trump na segunda-feira. Tem aí para a gente botar na tela, produção? Declaração do gabinete do presidente Jair Bolsonaro está aí publicada na conta do Jair Bolsonaro. A decisão de hoje de Alexandre de Moraes de negar o pedido do presidente Jair Bolsonaro para comparecer à histórica posse do presidente Donald Trump é uma grave decepção, não apenas para o presidente Bolsonaro, mas para os milhões de brasileiros que ele representa e para a duradoura amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. O convite do presidente Trump a Bolsonaro simboliza os profundos laços entre 2 das maiores democracias das Américas. A decisão de impedir Bolsonaro de participar desse evento tão importante diminui a posição do Brasil no cenário global e envia uma mensagem preocupante sobre o estado da democracia e da justiça em nosso país. Fecha aspas. Tudo isso, obviamente, é discurso político. O Jair Bolsonaro, ele poderia nem sequer ter pedido nada, simplesmente recusado, dizendo que não está com passaporte, mas ele quis pedir, ele quis tentar ir à posse do Donald Trump, sabendo que, se o passaporte fosse recusado pelo Alexandre de Moraes, ele poderia usar isso a seu favor, posando de perseguido e tentando mostrar como ele está mais próximo do atual presidente dos Estados Unidos do que o Lula. E aí continua, essa decisão é mais um exemplo do contínuo uso de lawfare, o ativismo judicial contra Bolsonaro, o uso sistemático da justiça para neutralizá-lo como adversário político nos tribunais, para não enfrentá-lo nas urnas. Essas ações não têm a ver com a justiça ou com a prevenção do risco de fuga. Elas têm a ver com medo da popularidade de Bolsonaro, que lidera as pesquisas para as eleições de 2026, medo de seu amplo apoio entre brasileiros de todas as classes sociais e regiões do país, e medo do que ele representa. Fecha aspas. Olha, tem muitos elementos, muitos pontos para a gente criticar, e a gente critica desde sempre. Ministros do Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, ao contrário do que o Bolsonaro fez na raiz, nós criticamos. No entanto, tudo isso aí que ele está falando omite, evidentemente, a gravidade das condutas dele que foram apuradas pela Polícia Federal. E tem um monte de gente que prefere acreditar em influencer que omite os elementos que apareceram num relatório de 1000 páginas, de quase 1000 páginas. Mas a gente não. A gente mostrou aqui em detalhes no programa. Houve os depoimentos dos próprios chefes do Exército e da Aeronáutica, mostrando a consulta que o Bolsonaro fez, entre outros elementos graves. Então, se não fizesse nada disso, não precisava tá passando por tudo isso.